Como os rins ficam doentes? Sou Antônio Lender, médico clínico geral e nefrologista. Samuel é jovem e está com dor de cabeça nunca antes sentida e vista turva. Sua pressão deu 20/14. Mariana tem coração inchado. Maurício diz que urina tão bem que chega a levantar mais de 2 vezes à noite para urinar. Lúcia está mancando e apresenta deformidades ósseas. Marcelo toma polivitamínicos, mas sua anemia parece nunca melhorar. Você acredita que Luciana fraturou a perna e o braço simplesmente ao descer de um ônibus? Vitor teve infarto e derrame com 30 anos. Janete entrou em coma após ter comido uma melancia inteira na noite anterior. Samuel, Mariana, Maurício, Lúcia, Marcelo, Luciana, Vitor e Janete, todos fizeram um exame de sangue que acusou creatinina aumentada e também fizeram um exame de urina, que mostrou algum grau de proteinúria. O que todos têm em comum? DRC, isto é, doença renal crônica. Infelizmente, o diagnóstico da DRC costuma ser tardio, ou seja, numa fase em que só resta adiar a necessidade de algum tipo de diálise ou de um transplante renal. O diagnóstico da DRC não só costuma ser tardio, como também pode nem chegar a ser realizado. Afinal, morrer de derrame ou infarto é mais comum do que alcançar o estágio 5 e final da DRC. Mas o estágio 5 da DRC representa apenas a ponta de um iceberg. A imensa maioria dos portadores de DRC está submersa, isto é, invisível aos próprios olhos, já que muitos nem sabem do diagnóstico e estão sem fazer o tratamento. Estima-se que 1 em cada 10 adultos possui algum grau de DRC. Conforme o último censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, o número de pacientes em hemodiálise saltou de 90 mil para 145 mil em 10 anos, e a cada ano são 42 mil novos indivíduos que começam a fazer hemodiálise no Brasil. Você sabia que a maior parte de quem faz hemodiálise tem menos de 65 anos? E que 1/5 deles tem idade entre 20 e 45 anos? Isso mesmo, trata-se de população em idade economicamente ativa. Diálise compromete porção considerável dos recursos financeiros destinados à saúde, qualidade de vida e produtividade individual. Pressão alta é a principal causa de DRC no Brasil, com 32%. Logo atrás vem o diabetes, com 31%. Já as nefrites respondem por 9% dos casos. Mas até meados do século XX, os nefrologistas eram conhecidos por tratar de nefrites apenas, pois pressão alta e diabetes não eram prevalentes, e a expectativa de vida de hipertensos e diabéticos era menor do que a atual, a ponto de não haver tempo suficiente para que a pressão alta ou o diabetes causasse DRC, processo que leva mais de 10 anos. Pressão alta e diabetes, doenças potencialmente preveníveis e passíveis de tratamento se diagnosticadas precocemente, respondem por 2/3 das causas que levam alguém para hemodiálise. Logo atrás das nefrites, vêm as doenças císticas, como a doença renal policística. Mas, independente da causa, em última análise, o denominador comum é a perda progressiva e irreversível de néfrons. É sabido que o rim nasce milionário. Cada rim possui em média 1 milhão de unidades filtrantes, os néfrons. Por sua vez, o néfron é composto por 2 estruturas, o glomérulo e o túbulo. O glomérulo está contido dentro de uma cápsula. O glomérulo é um novelo de minúsculos vasos sanguíneos. Tal novelo fica entre 2 vasos de resistência, a via de entrada, aquela que leva sangue não filtrado ao glomérulo, e a via de saída, aquela que devolve sangue filtrado ao restante do corpo. Tal arranjo é o que confere a capacidade de filtrar ao glomérulo. Numa pessoa saudável, os glomérulos filtram em média 170 litros de sangue por dia. São como uma máquina de lavar, que limpa o seu volume de sangue 35 vezes por dia. O túbulo é o prolongamento da cápsula, dentro da qual está o glomérulo. É como um cano, que pode ser torcido ou não, e que recebe o filtrado do glomérulo. Enquanto o glomérulo forma a urina, o túbulo, de forma mais elegante, modifica a urina. Ele pega de volta algo bom que foi filtrado ou elimina algo ruim que não foi filtrado.
Os túbulos estão sob os holofotes, pois são eles quem regulam a nossa água do corpo, as nossas escórias que nosso corpo produz, como a ureia e a creatinina, os nossos minerais, como o sódio, potássio, cálcio, fósforo e o nosso pH sanguíneo. A composição da urina resulta da filtração do sangue pelo glomérulo e da modificação da urina pelo túbulo. Então, perder néfrons implica em desequilíbrio da nossa água, nossas escórias, nossos minerais e nosso pH sanguíneo. No entanto, os rins são negociadores natos. Quando perdem néfrons, os rins barganham. É a situação de perde-ganha. É pagar um preço. Os rins intensificam suas funções para atenuar um eventual desequilíbrio interno. No início do adoecimento dos rins, tanto o glomérulo quanto o túbulo crescem de tamanho. O crescimento do glomérulo aumenta sua superfície de filtração, mas para o glomérulo hiperfiltrar, é necessário aumentar a chegada de sangue pela via de entrada. Tal aumento da chegada de sangue causa aumento da pressão de dentro do glomérulo. É uma adaptação que atenua o desequilíbrio, mas não detém a queda lenta e progressiva da função dos rins. Pressão alta dentro do glomérulo, sustentada, acaba levando à agressão mecânica e agressão inflamatória ao glomérulo. O glomérulo sofre esclerose. Como estão numa posição rio abaixo, os túbulos vão atrofiando até sofrerem esclerose também. Assim, estabelece-se um ciclo vicioso. A perda inicial de néfrons leva à perda dos néfrons que sobraram. Samuel está com dor de cabeça e vista turva. Por ter perdido néfrons, ele pagou o preço de ficar com pressão alta para ajudar na eliminação do sal do corpo pela urina, e assim equilibrar seu conteúdo do mineral sódio. Pressão muito alta inchou o cérebro e os olhos de Samuel, causando dor de cabeça e vista turva. Mariana tem coração inchado. Por ter perdido néfrons, ela pagou o preço de ficar com coração grande para equilibrar o conteúdo do mineral potássio. Para isso, seu corpo produz excesso de um hormônio, a aldosterona, que remodela seu coração. Maurício levanta muito à noite. Por ter perdido néfrons, ele pagou o preço de urinar à noite para equilibrar sua ureia e a creatinina. Excesso de tais escórias faz urinar bastante e parecer que está tudo bem. Lúcia manca e tem deformidades. Por ter perdido néfrons, ela pagou o preço de descalcificar seus ossos para equilibrar seu pH sanguíneo. Osso pode neutralizar a acidez do sangue. Polivitamínicos de Marcelo, em vão. Por ter perdido néfrons, ele ficou anêmico. Eritropoetina é hormônio produzido pelo rim e sua falta causa anemia. Luciana teve fraturas. Por ter perdido néfrons, ela desenvolveu aumento das glândulas paratireoides que ficam no pescoço, a fim de equilibrar sua concentração sanguínea do mineral cálcio. Calcitriol é hormônio produzido pelo rim e sua falta causa isso. Vitor infartou e teve derrame. Por ter perdido néfrons, ele calcificou seus vasos sanguíneos para equilibrar sua concentração sanguínea do mineral fósforo. Calcificação de vasos do coração pode entupi-los e causar infarto, e se entupir os vasos do cérebro, pode causar derrame. Janete entrou em coma. Por ter perdido néfrons, ela não consegue eliminar o excesso de água proveniente da melancia para equilibrar sua concentração do mineral sódio. Baixa de sódio no sangue pode levar ao coma. São vários os atores que participam do adoecimento dos rins, sejam de natureza hemodinâmica ou mecânica, sejam de natureza inflamatória ou imunológica. Quem é o protagonista? Não sabemos, mas o medicamento mais conhecido para frear a progressão da DRC é aquele que diminui a pressão de dentro do glomérulo. Para fins didáticos, há duas formas de se fazer isso. Dilata-se a via de saída, de modo que a saída de sangue recém-filtrado seja facilitado, ou contrai-se a via de entrada, de modo que a entrada de sangue a ser filtrado seja controlado. Compreender este mecanismo-chave de perda de néfrons serviu de racional para as pesquisas científicas. Até recentemente, tínhamos uma única classe de medicamentos que reduzia a pressão de dentro do glomérulo, os inibidores do SRAA,
compostos pelos medicamentos terminados em pril e sartan, captopril, enalapril, losartan, valsartan. Tais medicamentos dilatam a via de saída do glomérulo, reduzindo a pressão do seu interior, e tinha sido a única classe de medicamentos para o manejo da TRC por décadas. Mas o ano de 2020 trouxe resultados positivos de pesquisas. Após 2 décadas sem inovação, inaugura-se a era de uma nova classe de medicamentos, que reduz a pressão de dentro do glomérulo, os inibidores do SGLT, compostos pelos medicamentos terminados em glifosinas, empagliflozina, canagliflozina, dapagliflozina. Tais medicamentos contraem a via de entrada do glomérulo, reduzindo a pressão do seu interior. Agora dispomos de 2 classes de medicamentos que são complementares e eficazes em reduzir a chance de diálise ou de transplante renal. Siga-me nas redes sociais e não deixe de se inscrever no canal.